A palavra de Deus vai falar aqui que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão, o Espírito Santo de Deus dá uma visão a ele. Ele tem uma visão de que um homem da Macedônia o clama por socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lendo e estudando um tempo atrás este versículo, até trabalhamos sobre ele, nós vemos que não é diferente para conosco. Se nós olharmos para pessoas que nos falam, missionários que estão em campos, se nós olharmos à nossa volta, há pessoas que clamam por socorro. A todo instante, pessoas que clamam por ajuda, pessoas que clamam querendo sair dessa situação de sofrimento. E a palavra de Deus vai dizer aqui que Paulo, ele ouve, através de uma visão, e vê um homem que clama por socorro. E ele não pensa duas vezes, não pensa três vezes em obedecer à voz de Deus. Agora Paulo, então, vai atender a voz de Deus, o chamado de Deus, porque ele sabia que Deus era fiel para com ele. Após, sabemos a história de Paulo, que um homem na qual perseguia e matava aqueles que pregavam o Evangelho, após a conversão e encontrar Jesus no meio ao caminho, ele então agora mudou, se converteu a Jesus Cristo e passou de perseguidor ao anunciador do Evangelho. Deus mudou a vida dele, então agora ele ouve e vê através de uma visão um homem clamando por socorro, e ele vai ali a caminho da Macedônia, passa por algumas cidades, no dia seguinte em Anápolis, para Filipos e algumas outras cidades. Então ele encontra uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e ali ele já começa a pregar o Evangelho para ela ali. Sabia que ela tinha fé, ela se converte, ali ela é batizada, então ela toca o coração de Paulo e Silas, na qual estava com ele ali nesta missão. Então agora ali, ele sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor, ele então esta mulher convida com que eles fossem até a sua casa, e eles foram em busca de um lugar para orar. E ele sempre atento à voz de Deus e com o Espírito Santo nos conduzia. Ali Paulo e Silas agora saíram a caminho ali, e uma jovem, diz a palavra de Deus, que tinha um espírito maligno, que na qual adivinhava certas coisas naquele lugar. Então aquela mulher, ao ver ele passar por diversas vezes, ela clamava dizendo: estes homens que pregam o Evangelho são verdadeiros homens de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Agora aqueles homens ali conturbados com o que aquela mulher dizia ali. Então eles agora ali, Paulo, ele para e repreende aquele espírito maligno que havia ali sobre aquela mulher. Então agora nós vemos a história que aquela mulher agora ela perde, após o espírito maligno sair da vida dela, ela já não consegue mais adivinhar vida de ninguém, ela não consegue fazer mais nada, e a palavra de Deus vai dizer a história que ela dava lucro aos seus senhores, adivinhando ali naquele lugar. E agora então são os senhores vendo que não há mais lucro através dela, ela não consegue mais adivinhar nada. O espírito maligno que habitava sobre a vida dela é saindo da vida dela. Então agora eles agora procuram uma forma de atacar os homens de Deus. E diz a palavra de Deus, nós vemos que é necessário lembrar que o apóstolo Paulo foi apenas ao caminho do Evangelho ali, porque ele ouviu um homem clamando por socorro. Ele agora ia em direção a este homem. Ele não sabia onde este homem estava. Ele apenas sabia que o Espírito Santo de Deus estava conduzindo a Macedônia. Então ele vai e agora encontra esses homens que o perseguem após ele libertar aquela mulher. Então este agora Paulo e Silas vai parar na prisão. E a palavra de Deus vai nos dizer que Paulo e Silas agora na prisão, a palavra de Deus vai falar que eles louvavam e cantavam hinos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cristãos não somos diferentes. Há momentos que o Espírito Santo de Deus nos leva. É necessário lembrar, ver a memória aqui, assim como aconteceu ali com Ezequiel. O Espírito Santo de Deus o conduziu ali àquele vale de ossos secos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele foi guiado ali por Deus e àquele lugar. Agora, Paulo, em cima da prisão, ele louvava e cantava louvores a Deus. Foi chicoteado, sofreu, padeceu ali dores, sofrendo, gemendo e chorando, mas louvavam e cantavam a Deus. Não é diferente para conosco quando somos perseguidos. Nós vemos os nossos irmãos, quando trabalhamos e falamos sobre missões, nós vemos que há países aí, vizinhos, próximos a nós vemos em reportagens, nós vemos em sites, que pessoas morrem a todo instante, missionários, família, crianças morrem por pregar o Evangelho e não negar a Deus.
Por enquanto, porque a um certo tempo tem se tornado mais difícil, porque grande tem sido a perseguição aos que pregam o Evangelho. A palavra de Deus vai falar que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. A palavra de Deus vai dizer ainda que o Senhor nos chama para fazermos discípulos. A palavra de Deus nos chama lá em Marcos, vai falar que o Senhor nos ungiu para pregarmos a boa nova e libertar os cativos das prisões. E no tempo de hoje, na qual vivemos, muitos crentes se encontram dormindo, mas eu não quero bater nesta tecla. Apenas eu quero aqui bater nessa tecla de qual eles apareceram, foram parar na prisão. E ali, por amor ao Evangelho, por ouvir a voz de Deus, nesta noite eu já quero lançar uma palavra profética no seu coração. Esteja atento à voz de Deus, para que quando o Senhor vos chamar, e você esteja atento a cumprir aquilo que o Senhor prometeu. E é necessário que, mesmo que seja necessário você parar na prisão, mesmo que necessário você venha ser perseguido, faça o que o Senhor mandou, porque certamente, no seu tempo certo, Ele vos honrará. Louvai seja o nome do Senhor. Nós vemos que agora eles na prisão, eles louvavam e cantavam hinos a Deus. E nós vemos que a palavra de Deus vai falar na história que perto da meia-noite houve um grande terremoto e os alicerces daquelas prisões se abriram. E Paulo e Silas agora ali, aqueles homens, todas as cadeias se abriram as portas, e aqueles homens, e eu vejo que na história que o carcereiro estava ali assustado, porque certamente deve ter fugido todo mundo sumiu, e eles vão procurar a nossa vida. Então o soldado agora ele pensa em se tirar a sua própria vida, o soldado pensa em se matar. Então agora Paulo e Silas falam para ele: não te faças tal coisa. E é o que eu paro para pensar, talvez seria aquele homem que na qual o Senhor mostrou a Paulo clamando por socorro. E nós vemos na história que agora aquele homem ali, Paulo e Silas, estava pregando o Evangelho para aquele carcereiro, que na qual estava cuidando daqueles presos, e aqueles homens se convertem. Diz a palavra de Deus que eles levam também ao Paulo e Silas até a casa deles, e a sua família também se converte. Nós vemos que a partir do momento, apenas por um homem, assim posso eu interpretar, Deus mostrou Paulo a um homem clamando por socorro. Eles vão, e não só um homem foi alcançado, mas no meio do caminho essa mulher foi alcançada. Outras mulheres também, vai dizer a história, que também ouviram a palavra de Deus, e até então eles chegam ali naquela prisão, não só o carcereiro, mas outras pessoas também puderam ver o que Deus pode fazer através do Filho seu. Talvez aquelas pessoas não entendiam, porque eles, após de sofrerem tantas pancadas, porque eles, após de tanto serem ali apedrejados ou chicoteados, e porque então eles estão continuando a louvar a Deus. Mas nós não entendemos, muitas das vezes, porque certas coisas nos sobrevêm, porque problemas nos vêm, porque muitas das vezes dá até vontade de parar. Alguns até pararam em meio ao caminho, mas eu lembro que o Senhor, Ele diz a palavra de Deus, um salmista que vai falar, que pode até 1000 cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. A palavra de Deus vai falar que o Senhor, Ele é o nosso rochedo, o Senhor, Ele é a nossa proteção, o Senhor, Ele guarda e cuida daquele que os ama, e o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Portanto, nesta noite, você, irmão, que está ouvindo a nossa voz aqui nesta noite, porque o Espírito Santo te trouxe neste lugar, porque é necessário que nós viemos ouvir, é necessário falarmos ao amor de Deus, o tempo na qual está se findando. Nós ouvimos falar muitas das coisas ruins que têm acontecido. Eu vim agora ali pelo caminho aqui, e próximo aqui, eu não sei o nome da rua, aqui próximo desse colégio aqui, que tem aqui da Pedro II, do lado da rua, tem outro colégio claro, que o Rio vai subindo, e aqui aquela rua ali, eu não parei para olhar porque não é costume meu. Eu vinha para cá e tinha uma pessoa toda ensanguentada, não sei se foi atropelada, não sei se foi tiro, e as pessoas parando ali para olhar ali, eu falei assim: Senhor, mais uma alma se perdendo. Não sei se se converteu aqui, não sei se ainda teve a oportunidade de ouvir a tua palavra, mas a palavra de Deus vai falar que o Senhor, Ele há de cobrar de mim e de você por aquelas almas que tivemos a oportunidade de falar e não falamos. O Senhor há de cobrar o sangue daqueles que se perderam, porque eu e você tivemos a oportunidade de anunciar o Evangelho e aquela pessoa morreu sem se converter. Portanto, nós vemos, assim como os missionários disseram, que há certos lugares
que a palavra de Deus não foi pregada ainda. Há vários países, alguns países. Mas eu me lembro bem que o missionário me narrando e falando que o Evangelho de Cristo não foi pregado naquela aldeia, naquele lugar. Mas se você for adentrar lá dentro, tem uma santinha lá na casa daquelas pessoas. Como o Evangelho não chegou lá, mas a santinha de Maria, a santinha de não sei quem, está lá naquele lugar. Como aquela santinha chegou lá? Como eles podem conhecer? E Jesus Cristo, na qual nós pregamos, não chega até aquele lugar. Portanto, a palavra de Deus vai falar que o Senhor está à procura daqueles que estão dispostos a fazer o ídolo do Senhor. A palavra de Deus vai falar aqui no livro de Marcos, que ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O ídolo de Jesus é para todos. Todos nós devemos pregar o Evangelho, devemos anunciar o Evangelho, que Cristo Jesus está à porta para buscar a sua igreja, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Portanto, é necessário que eu e você venhamos a cada dia despertar, e mesmo que algum não faça, mesmo que algum não queira, esta obra é espinhosa, mesmo que algum não queira, venha fugir e venha correr da sua chamada, é necessário que eu e você façamos sempre atento a ouvir a voz de Deus e cumprir a voz de Deus a todo tempo. A primeira palavra, também no livro de Mateus, da qual até falamos, quero deixar esse versículo aqui para complementar o versículo na qual falamos, no de Mateus, no capítulo 9, para testificar aqui na Bíblia o que eu falei. Mateus 9, versículo de número 36. Muitas das vezes nós paramos para pensar, porque o irmão não faz, acabamos não fazemos, deixamos parando. Então temos nos prendido muitas coisas. Portanto, o Senhor